gentileza, Lucas, capítulo de número 5. Evangelho do Senhor, segundo escreveu Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo de número 5. Os irmãos acham o texto, render graças a Deus por mais uma noite estarmos na presença do Senhor, que no templo sede, agradecendo a Deus, também agradecendo ao nosso pastor Arnóbio Tavares de Lima, sua muito digníssima esposa, irmã Antônia Lima, estendendo também a toda a família, presbítero Ageu, coordenador de missões, aqui no campo do Rio Largo. Que Deus em Cristo vos abençoe, externando gratidão a Deus pela vida do pastor e pelo presbítero Ageu, também a todo o corpo de obreiros desta casa. Que Deus em Cristo vos abençoe. Também algumas pessoas amigas que nos reencontramos, não vou citar nomes para não cometer o pecado, o erro de esquecer o seu nome, mas que Deus em Cristo te abençoe nesta noite. Lucas, capítulo de número 5, do versículo de número 1 até o versículo de número 5, fechando no versículo de número 10, parte B. Lucas capítulo 5, do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Quem achou, dá um sinal dizendo amém. Sendo assim, escrito está: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Versículo 10, a parte B. E disse Jesus a Simão: Não temas, Simão, de agora em diante serás pescador de homens. Meus irmãos, o texto em apreço, ora lido por nós, texto esse por muito conhecido da igreja, texto pregado, ensinado, lido, texto por muito conhecido nosso, a qual eu em particular vejo como um divisor de águas, tanto no evangelho como também tratando-se de missões. Pois é aqui que Jesus ele vai confidenciar a este homem chamado Simão um chamado extraordinário. Na verdade, o que eu acho interessante é que Deus ele levanta homens comuns, com mulheres comuns, com famílias comuns, mas mesmo esse homem sendo comum, com famílias comuns, profissões comuns, ele tem um Deus e um chamado extraordinário. E é debaixo dessa máxima, do chamado de Deus, dentro daquilo que Deus, ele nos faculta. Deus, ele não dá responsabilidade da pregação do evangelho a anjos. Deus não comissiona missões a arcanjos. Deus não comissiona nem a querubins, nem a serafins. Mas Deus nessa obra levanta homens e mulheres dispostos a pregar a palavra de Deus. Então você que me escuta nesta noite, Deus tem um compromisso de te levantar para fazer missões, pregar a palavra. Você é o semeador da última hora. Meus irmãos, no capítulo 5 de Lucas, Jesus ele está sendo apertado junto à multidão,
que estava ali com o ofício, a preocupação de ouvir a palavra do Senhor. Se os irmãos me permitem, eu posso vos falar nesta noite, que antes do evento do texto no capítulo 5 de Lucas, Jesus tem pelo menos 2 anteriores encontros com Simão. O primeiro está no Evangelho do Senhor, segundo escreve João, no capítulo de número 1, versículo de número 40 a seguir. A Bíblia vai nos falar, está escrito que João Batista estava a batizar no Rio Jordão. João Batista estava pelo menos com 2 discípulos. Um deles era André. E a Bíblia nos diz que João Batista vai dizer que ele batiza com água para o arrependimento, mas virá um que é maior do que João, e ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. João Batista mal consegue terminar a pregação. Quando João Batista está quase a terminar aquela pregação, Jesus vai aparecer no Rio Jordão. E é aí que João Batista ele vai exclamar, ele vai tomar a palavra e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia nos diz que aquele homem chamado André, ele vai até Jesus procurar saber aonde é que Jesus residia. André nunca ouviu alguém falar como Jesus. André nunca havia visto alguém falar com tanta convicção, com tanta unção e com tanta graça. Isso chama tanto a atenção de André, que André vai até a casa de Jesus. Jesus vai perguntar, ainda no Evangelho de João, capítulo 1, o que é que tu queres, André? Por que tu me segues? E André vai falar a Cristo, porque eu quero saber quem é o Senhor, eu quero te conhecer melhor. André vai entrar dentro da casa de Jesus, e a Bíblia vai nos dizer que ele passa todo aquele dia. O dia se finda, a noite chega, e André não consegue mais sair de perto daquele homem chamado Jesus. Isso aqui é tão lindo que André, ele encontra um presente. André, ele encontra um extraordinário, o Messias prometido por Isaías. E André não fica para ele só. André vai chamar primeiro o seu irmão Simão, dizendo: Simão, temos achado o Cristo. Temos achado o Messias, Simão. Simão vai com toda a curiosidade saber, ver, ouvir, contestar que de fato este homem seria ou não o Messias, o Salvador. Jesus vai fitar os olhos sobre aquele Simão e vai dizer: Simão, tu és Simão Bar-Jonas, tu és filho de Jonas. Agora tem uma coisa, tu se chamarás Pedro. Tu se chamarás Pedro. Jesus está encontrando com Simão e já mostrando a Simão que ele já tinha um futuro preparado para ele. Sabe o que acontece? Jesus precisava mudar o nome de Simão para Pedro. Me pergunte por quê. Me pergunte assim, por quê? Jesus precisava mudar o nome de Simão para Pedro. Porque Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, o nome Simão estava totalmente atrelado
ao nome do seu pai, totalmente atrelado à profissão do seu pai. Quem falava de Simão, ao exato momento lembrava do seu pai, da profissão do seu pai, dos traumas passados, de tudo, do peso que carregava aquela família. Mas Jesus agora está dizendo: Simão, tu não serás mais chamado, ou o teu nome não será mais atrelado à tua família, mas tu serás Pedro. Pedro significa fragmento de rocha. Era como se Jesus estivesse dizendo: antes de hoje, tu eras conhecido por tua profissão. Tu eras conhecido por quem era teu pai. Tu eras conhecido pelo teu vínculo familiar. Agora, a partir de hoje, Simão, tu serás conhecido por causa de mim. Tu és fragmento tirado da rocha. Quem vê você a partir do encontro que eu tenho contigo, vai se lembrar de mim. Sabe o que Deus fala conosco nesta noite? Tu onde passa, onde vai, você tem a marca do Cordeiro em você. Alguém vê Jesus através de você, porque Ele primeiro teve um encontro contigo. Levanta a sua mão direita comigo assim nesta noite. O Senhor nesta noite tem reservado algo especial para a tua vida. Alguém disse que você terminaria os teus dias de vida marcado pelos traumas passados. E o Senhor nesta noite está dizendo: eu faço algo novo. Quem olhar para você não vai ver mais o teu passado, mas vai ver o futuro magnífico, maravilhoso, extraordinário que eu coloquei em tua vida. Jesus vai ter um encontro com este homem chamado Simão. Jesus vai fitar os olhos sobre este Simão. Pelo menos o segundo encontro que Jesus vai ter com Simão é justamente no capítulo 4, quando a Bíblia diz que Jesus estava no templo, na sinagoga. Jesus vai sair da sinagoga, vai se levantar e vai entrar na casa de Simão. Primeiro encontro é na casa de Jesus em Cafarnaum. Agora Jesus está indo até a residência de Simão, no capítulo 4. E na residência, na casa de Simão, Jesus vai ver que estava enferma ali a sogra de Simão, que estava com muita febre. Jesus vai rogar por ela. Versículo 39. Jesus vai se inclinar para a sogra de Simão, vai repreender a febre, e a Bíblia diz que aquela mulher, ela é curada. E quando ela é curada, ela se levanta e serve. Está aqui um segredo. Quando Deus te curar, não volta, se levanta e serve. Quando Deus agir sobre a tua vida e sobre a tua casa, não volta atrás, não lembra do passado, não volta ao caminho que está longe de Jesus, se levanta e sirva. Nós fomos levantados por Deus, cada um em seu ofício. Fomos levantados por Jesus para servir. O interessante é que aquela mulher estava enferma, aquela mulher estava acamada, mas quando Jesus chega, a enfermidade
e vai embora. A tristeza salta de alegria e o nome de Jesus, ele é glorificado. Levante a sua mão pelo menos por 30 segundos nesta noite. Shodei nekouve anakamassu bedegavas. Alguém chegou no culto desmotivado, triste, dizendo: Senhor, até quando? Mas Jesus nesta noite visita a tua enfermidade, porque assim diz o Senhor: eu vou te curar para você servir. Eu vou te curar para você servir. Eu senti graça nisso aqui. Eu vou falar pelo menos mais uma vez. Você será curado para servir. Capítulo 5. Jesus estava junto ao lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia, lago de Tiberíades, mar de Quinerete. Jesus estava ali com o ofício de ensinar, de pregar a uma grande multidão. A multidão vai apertar Jesus, mas tanto, que Jesus não conseguia mais pregar. À beira, à margem do lago ou do mar, Jesus não conseguia mais pregar ali. O apertou a multidão. Então Jesus vai precisar de um barco. Jesus vai precisar de uma embarcação. Jesus vai precisar de uma ferramenta. Eita, alguém pegou lá atrás. Jesus vai precisar de um barco para se afastar um pouco da terra, para pregar um pouco mais de longe, para atender a necessidade do povo. Jesus vê que ali tinha pelo menos 2 barcos. Perceba que ali tinha 2 barcos. 2 pescadores. Mas Jesus vai se utilizar do barco de Simão. Deixa eu te falar algo nesta noite. Tinha outros barcos. Lendo que me avasse a covaragás. Existia outros pescadores. Eu vou falar com mais veemência. Tinha alguém que pregava melhor que você. Tinha alguém que cantava até melhor que você. Tinha alguém que maestrava melhor. Tinha alguém que falava melhor. Tinha uma locução melhor que a tua. Fazia melhor que você. Mas Jesus se agradou de você. Mesmo ainda em que você não houvesse o melhor dom, não houvesse o melhor talento, obreiros da casa do Senhor, Jesus escolheu você. Jesus escolheu o teu barco. Jesus escolheu você para este negócio. Oh, glória a Deus. Jesus vai ver também que os pescadores estavam lavando as redes, banhando as redes, tirando as pedras que tinham no mar, tirando todos os empecilhos que pudessem ficar sobre as redes. Versículo 3, Jesus vai dizer a Simão: Simão, afasta o barco um pouco da terra. Jesus vai se assentar e vai ensinar através do barco de Simão. Está aqui um dos princípios de quando Jesus quer usar alguém. Jesus sempre vai pedir
que tire o barco um pouco da terra. Porque tem alguém visando muito a terra. Tem alguém visando muito a beira do rio. Jesus mandando avançar, mas tem coisas que impedem, mas tem coisas que precisam ser renunciadas e te travam naquilo que Deus te chamou, dentro do ofício que Deus te deu. E Jesus está dizendo nesta noite: tira o barco um pouco da terra, faz como Eliseu, mata o boi, pega a ferramenta, faz de churrasqueira, faz um banquete, renuncia e vive o chamado que eu te dei. Jesus está ensinando. Perceba que Jesus vai tomar o barco de Simão, vai se utilizar do barco de Simão, porque Jesus precisava pregar, Jesus precisava ensinar, e isso é feito. Jesus toma o barco de Simão, através do barco daquele homem, Jesus prega e ensina. Mas eu venho nesta noite como atalaia de Deus para te dizer: depois que Jesus se utilizar de você, agora Ele vai tratar com você. Tem alguém dizendo: mas Senhor, eu te sirvo há tanto tempo. Senhor, eu faço a tua obra. Deus, tu sabes, Senhor, do meu comprometimento com a tua casa, mas só eu sei as noites mal dormidas, só eu sei os últimos recursos. O mesmo Jesus que se utilizou do barco para pregar é o Jesus que está dizendo a Simão: Simão, agora pega o barco e posiciona o barco para mais longe no mar. Posiciona o barco a alto mar. Porque se eu me utilizei do barco para falar a uma multidão, agora eu vou me utilizar do mar para falar com você. Eu vou falar de novo. Agora Jesus vai se utilizar no mesmo barco, com a mesma rede, no mesmo mar, para falar com você. Com você. Relemanto com você. O meu lado direito já compreendeu. Eu quero ver agora do meu lado esquerdo, na nave do templo, Jesus agora abre céus para falar com você. Versículo 4. Ele posiciona-se o barco em alto mar. Agora Jesus está dizendo a Simão: Simão, lançai as redes. Lançai as vossas redes para pescar. Aí Simão, com tudo que havia vivenciado há uma noite atrás, vai tomar a palavra e dizer: mestre, a noite toda nós pescamos, nós temos trabalhado, mas nada apanhamos mais. Porém, todavia, contudo, se tu me mandas lançar a rede, eu vou lançar. Eita, meu Deus, veio o quentinho do céu a isso aqui agora. Levanta tua mão direita aí.
Eu tenho uma palavra profética do trono da graça para a tua vida. Lá vai. Tua noite anterior pode ter sido a tua pior noite da tua vida, mas está vindo o dia seguinte. E após a pior noite da tua vida, o teu pior dia, Jesus chega te dando a melhor notícia, o melhor milagre reservado para você. Só quem crê na palavra, só quem crê na palavra, levanta a mão para o céu, dá um glória para o Pai, um glória para o Filho, um glória para o Espírito Santo. Levanta a mão com mais força, abre a boca, deixa o Espírito te encher, deixa o Espírito te renovar. Porque é isso que acontece. Muitas das vezes estamos passando pelo vale da sombra da morte. Mas nós temos um segredo. Qual é o segredo? Nós vivemos por fé. E se Jesus nos manda lançar a rede, eu nem olho se tem mar. Eu não olho se tem peixe. Nós pegamos a rede e lançamos. Alguém pode me questionar, mas pregador, só se lança a rede se tiver mar. É verdade, mas se Jesus me manda lançar, eu não me preocupo, eu nem perco tempo para olhar se a água está funda ou está baixa. Se Jesus me manda sentar, eu nem olho se tem cadeira, eu sento. Se Jesus me manda pisar, eu piso na terra, sem olhar se tem chão. Alguém recebeu aqui? Eu piso na terra, sem olhar se tem chão, porque o mesmo Deus que mandou, Ele se responsabiliza de nos fazer chegar. Versículo 6. Simão fez assim, e colheram uma grande quantidade de peixes. Se você entendesse, já era para ter dado glória a Deus. Lá vai. Uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Se prepara, mulher, se prepara, rapaz, se prepara, obreiro. Aquilo que Deus tem preparado para você vai ser tão grande, que a rede vai se romper, o milagre vai ser tão grande, que Simão vai fazer o sinal, para que os companheiros fossem e enchessem os barcos também, porque tinha muito peixe. Se prepara, porque aquilo que Deus tem na tua vida vai ser tão extraordinário, que vai abençoar você, vai abençoar a tua casa, vai abençoar até a redondeza aonde você mora. Aquilo que Deus tem reservado para ti será grande, expansivo, extraordinário. Só quem acredita nesta palavra levanta a mão e dá glória a Deus. Simão vai ficar tão contagiado como aquilo que ele vê, que ele vai dizer: Senhor, se ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Versículo 9: pois que o espanto se apoderara dele, e de todos que com ele estavam. Mas Jesus disse a Simão: não temas, Simão, de agora em diante serás pescador de homens. Encerro aqui
dizendo algo que Augusto Cury falou. Um famoso escritor falando sobre o chamado de Jesus aos discípulos ou apóstolos. Ele vai dizer que no ramo da psicanálise, ele observou, ele meditou, ele estudou, mas ele não conseguiu compreender o que é que acontecia com o homem que, sendo chamado por Jesus, como os apóstolos foram, deixava tudo. E só por uma convocação de Jesus, deixava tudo e o seguia. Mateus, o publicano, estava na corregedoria. Quando Jesus passa e o convoca, o chama, Mateus deixa tudo e segue a Jesus. Ele vai ter um entendimento que o único motivo plausível de se entender como os discípulos deixavam tudo e seguiam a Jesus era um homem sendo chamado como os apóstolos e discípulos também foram. Com permissão do nosso pastor, por gentileza, pastor, vamos se colocar de pé. Porque Jesus te faz lembrar nesta noite o convite que Ele te fez, o dia que Ele te chamou. Nós estávamos sujos pelo lamaçal de pecado. Ele nos deu um banho no sangue. Ele perdoou os nossos pecados. E hoje estamos aqui limpos, lavados pelo sangue do Cordeiro, cheios do Espírito Santo e caminhando para o céu. Quem aqui jamais volta para o mundo diz amém. Só para alguém que estiver aqui conosco nesta noite, que ainda não tomou a decisão para Jesus, que ainda não disse sim para o Senhor, eu sei que o teu coração está fervendo. Eu sei que esse chamado é quase que irresistível. Jesus nesta noite Ele te chama. Jesus nesta noite te chama, ovelha perdida. Jesus nesta noite te chama para a comunhão, te chama para o altar. Jesus nesta noite te chama ao arrependimento. Jesus nesta noite te chama ao teu nome ser escrito no livro da vida. Eu quero saber nesta noite, onde tem uma pessoa aqui que ainda não serve ao Senhor, que ainda não é evangélico, ainda não é cristão. Jesus quer ter um encontro contigo nesta noite. Vem, vem. Aleluia. O Espírito do Senhor quer te encontrar nesta noite. Vem para Cristo nesta noite. Venha para Jesus nesta noite. Não para os teus problemas cessarem. Isso aí é mentira que alguém conta. Mas para quando tudo aqui nesta terra findar, para que quando a morte chegue, você esteja com o Senhor na glória, na vida eterna. Já que não há ninguém, eu quero orar pela igreja nesta noite, com a permissão do nosso pastor. Pegue na mão do crente que está ao teu lado. Pega na mão deste servo de Deus. Jesus disse a Simão: Simão, a partir de hoje não serás mais pescador de peixe, Simão. Serás pescador de homens. O Espírito do Senhor está convocando. O Espírito do Senhor está comissionando crentes para a obra nesta noite. Judé que é evento de caço e canto ré.
Lemanturi emenevácia me conderevagacia. O mesmo Jesus que perdoou os teus pecados, que te lavou no sangue, Ele te comissiona. Ele quer usar o teu barco. Ele quer se utilizar através de você. Espírito Santo, nosso amigo, Consolador da tua igreja, nos abençoa, Senhor. Nos levanta com autoridade. Nos levanta com poder. Espírito Santo, meu amigo, abençoa-nos, Senhor. Nos levanta, papai, em nome de Jesus.